Pessoal, então hoje a gente vai estudar a pressão que o líquido faz dentro de um recipiente. Primeiro a gente precisa entender o que é massa específica e o que é densidade. Matematicamente falando, é a mesma coisa. É massa dividido pelo volume. Só que massa específica é inerente do material. A densidade, ela vai depender do volume e da massa. Então, por exemplo, se a gente for calcular a massa específica do ferro, é 7,8 gramas por centímetro cúbico, mais ou menos. Mas se a gente for calcular a densidade de um navio que é feito de ferro, é menor do que 1, porque senão o navio não ia flutuar na água. Porque a densidade da água é 1, lembra que para flutuar a densidade tem que ser menor. Então, a densidade, ela pode ser de materiais heterogêneos, ou seja, materiais ocos por dentro, e a massa específica a gente calcula de materiais sólidos, ou seja, que não tem, não é oco por dentro, ou seja, é um material homogêneo. Então, a unidade, tanto de densidade quanto de massa específica, é quilograma por metro cúbico. A gente pode calcular por grama por centímetro cúbico ou quilograma por litro. Então, a partir disso, agora a gente entra no conceito de pressão. Pressão é o quê? Determinada área, se a gente faz uma força em cima dessa área. Então, a pressão é a força que a gente realizou sobre a área. Então, força newtons, área por metro quadrado, pressão é newton por metro quadrado, mais comumente chamado como Pascal. Então, a gente pode ver isso daqui na prática, por exemplo, quando a gente vai cortar alguma coisa com uma faca. Se a faca está afiada, o que a gente fez? A gente diminuiu a área de contato. Se a gente diminuiu a área de contato, a gente vai aumentar a pressão com que a gente faz no alimento. Então, a gente vai cortar mais fácil. Se a faca está cega, por exemplo, o corte, a lâmina dela está mais grossa. Então, a gente aumenta a área. Então, a gente diminui a pressão, fica mais difícil cortar os alimentos. Então, agora, sabendo o conceito de pressão, a gente consegue calcular a pressão de um líquido. Imagina que a gente tem um recipiente que tem uma determinada quantidade de líquido, a gente pega um volume específico do líquido. Esse volume aqui, um cilindro, né? A gente pega esse volume específico do líquido, ele vai ter uma área e vai ter uma altura. Então, esse líquido, essa coluna de líquido, ela vai exercer uma força no fundo do recipiente. Essa força nada mais é do que a força normal, que é numericamente igual ao peso. Então, se a pressão é força sobre área e a força que essa coluna de líquido está exercendo no fundo do recipiente é a normal, então a pressão hidrostática é o peso dessa coluna de líquido sobre a área, essa área aqui. Então, peso é massa vezes gravidade. Então, a gente tem massa vezes gravidade dividido pela área. Então, como a massa específica é massa dividido pelo volume, então a massa é igual a massa específica vezes volume. Então, onde tem massa aqui, a gente substitui por massa específica vezes volume. Então, a pressão hidrostática vai ficar como? Massa específica vezes volume vezes a gravidade, dividido pela área. Se o volume dessa coluna de líquido é o que? Área vezes altura. Então, se o volume é área vezes altura, onde tem volume, a gente substitui por área vezes altura. Então, a pressão hidrostática vai ser a massa específica vezes a gravidade, vezes a área, vezes a altura, dividido pela área. A gente corta as duas variáveis iguais. A nossa pressão hidrostática é massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Ou a gente pode decorar como μgh. Mi é massa específica, G é gravidade e H altura. Isso daqui é a pressão que a coluna de líquido exerce. Só que, além da pressão do líquido, a gente tem a pressão da atmosfera em cima. Então, a gente tem duas pressões exercendo no fundo do recipiente. Então, a pressão total é a pressão da atmosfera mais a pressão hidrostática. Para vocês terem noção da pressão que o líquido exerce, a cada 10 metros que a gente abaixa no fundo do mar,
a gente aumenta 1 atmosfera de pressão em cima da nossa cabeça. Então, quanto mais fundo a gente vai indo, maior a pressão que a gente vai exercer sobre a nossa cabeça. E como pressão é força sobre área, então quanto maior a pressão, maior a força com que a água vai comprimir a gente. Então, cada 10 metros a gente tem 1 atmosfera a mais de pressão. Por isso que quando a gente está em altas profundidades, o corpo não resiste e ele implode. Só tudo bem? Sim.